Olá pessoal, no vídeo de hoje, assim como eu abordei já os protocolos UART e SPI via software, Bitbang, eu vou demonstrar para vocês o protocolo I2C. Eu vou apenas explicar ele, como ele vai funcionar, como a nossa biblioteca vai funcionar, porque ela já está toda desenvolvida. Já desenvolvi, já fiz os testes e venho aqui demonstrar para vocês. Como eu disse, é um protocolo via software, o que isso quer dizer que pode ser usado em qualquer microcontrolador. Bom, pessoal, como vocês podem ver aí, eu estou com o meu Visual Studio aberto aqui e ele deu uma atualizada. Porque antes ele não tinha esse terminal serial do lado aí, ele tinha apenas um programa externo, vamos dizer assim, que dentro do próprio no Weaver você clicava em uma aba ali e ele abria um software externo para comunicar com a porta serial. Agora já tem ele embutido na própria IDE, igual era antigamente no Eclipse. Então isso aí já facilitou demais, né? Eles poderiam, eles poderiam colocar uma forma de ficar fixo ali, porque toda vez que você abre, você tem que mover a janela da serial para o lado. A primeira coisa que eu quero demonstrar para vocês é como o protocolo I2C funciona. Muito bem, o protocolo I2C ele possui duas linhas de dados, a linha de dados e a linha de clock, SDA e SCL. E qual que é a diferença da SPI? Como vocês podem ver aí, ó, ele envia do mais significativo também para o menos significativo. Mas qual a diferença? É que por ele ter apenas uma via de dados, essa via é bidirecional. E como ela é bidirecional, o modo de entrada e saída que a gente vai usar é a saída Open Drain, que eu apenas reseto a linha, eu apenas puxo ela para baixo, eu não coloco VCC nela, eu não coloco 5 volts, 3 volts nela. Então, para garantir o nível alto, eu preciso de um resistor de pull-up. Como vocês estão vendo aí na foto que eu vou colocar para vocês do setup de hoje, tem dois resistores. Na verdade, deveria ser só um, porque na linha de clock, a linha de clock não inverte sentido. Então, não faz diferença ter ou não resistor. Mas na linha de dados, precisa ter o resistor. Porque se não tiver o resistor, você vai ter que fazer em push-pull. Em push-pull funciona, mas pode causar problemas. Então, no setup, como vocês podem ver aí, eu tenho dois resistores para manter a linha em pull-up, e quando eu mandar um zero, o pino vai descer, vai puxar para GND. Quando eu mandar um, o pino vai soltar. Não vai puxar para nada, quem vai puxar é o resistor. Bom, e como vocês podem ver aí, ó, o protocolo I2C ele tem as seguintes componentes, vamos dizer assim. Ele tem a condição de start e ele tem a condição de stop. Como vocês podem ver aqui, ó, ele tem a condição de stop. Muito bem. Além dessas condições, o que eu vou ter? Eu vou ter o meu envio de dados do 0 ao 7, do mais significativo para o menos significativo. O padrão ele é de 8 bits, então, a não ser que você queira criar alguma coisa muito específica, o padrão é 8 bits. Então, eu vou criar tudo em 8 bits. Muito bem. E, e como esse protocolo é multidispositivo, eu posso ter até 127 dispositivos se eu tiver endereços diferentes em cada dispositivo. Então, os endereços são 7 bits. Então, o primeiro byte que eu mando é o byte de endereço. E esse byte de endereço, no primeiro bit, no bit 0, eu falo se eu quero ler ou escrever no dispositivo. Então, a gente dá a condição de start, manda esse byte tanto com endereço e leitura e escrita juntos. E aí a gente dá um ACK, que é uma outra componente. Que esse ACK, o que ele quer dizer? Isso aqui, o seu periférico manda para o seu microcontrolador. Você terminou de enviar um byte, ele vai baixar a linha e segurar a linha em nível baixo
para indicar que ele recebeu um pacote. Está ok. Eu posso pular esse ACK também se eu quiser. Eu posso ignorar essa verificação. Apenas mandar os dados. Só que eu não vou ter certeza se o meu dispositivo recebeu esse dado. E esse ACK serve para outra coisa também. No Arduino, tem uma função de scanner I2C. Essa função se baseia em quê? Basicamente baseia-se nesse ACK aqui, ó, nesse acknowledge aqui. Então eu mando o endereço, falo que eu quero ler. Se o meu dispositivo possui aquele endereço, ele vai falar recebi os dados. Como ele vai falar? Ele vai segurar a linha em nível low. Se ele segurou a nível low, eu sei que ele existe. Então, aí está uma forma de identificar. Eu faço uma leitura de 0 a 127 e vejo quais que vão segurar a linha. Os que segurarem a linha é porque o dispositivo existe naquele endereço. Então, para escrever no dispositivo, eu tenho que mandar um 0 no bit 0 do meu endereço. Para ler, eu tenho que mandar um 1 no bit 0 do meu byte de endereço. E uma outra coisa importante também é que a comunicação I2C ela não é rápida, ela é uma comunicação mais lenta. É para poucos dados e uma comunicação de baixa velocidade. Ela opera entre 100 kHz a 400 kHz. A maioria dos dispositivos funciona a 100 kHz, mas alguns funcionam a 400 kHz. E também existem aqueles dispositivos que usam do protocolo I2C, só que operam na velocidade máxima do barramento possível. Por exemplo, existe um módulo de display de 7 segmentos, um controlador, que eu consigo trabalhar com ele na mesma velocidade da SPI, apesar de ser I2C. Então, isso é muito interessante. E aí, para calcular a velocidade que você vai ter, como a gente vai usar a função de delay para fazer isso, se você usa outras funções, calibre de acordo com a função. Mas como a gente vai usar a delay, microsegundos, você pode entrar nesse site que eu vou deixar na descrição, que você coloque a frequência que você quer, 100 kHz. Para qual período? Microsegundos. Ele vai te retornar, no caso 10 microsegundos equivale a 100 kHz. Muito bem, sabendo de tudo isso do protocolo I2C, eu vou demonstrar agora o software. Muito bem, aqui tem as bibliotecas padrões, que é a Standard I/O, Standard Lib e a debug da WCH, como sempre, e o nosso I/O driver para a gente ter as funções de operação de GPIO. Eu tenho aqui a SWART, que eu já demonstrei também. Todos os protocolos que eu estou demonstrando até agora são via software, então servem para qualquer microcontrolador. E aí eu criei um arquivo de I2C e já incluí ele aqui. Está tudo pronto, vou apenas demonstrar para vocês. Bom, e como vocês podem ver aí, eu desenvolvi a I2C via software nos mesmos pinos da I2C via hardware. Por quê? Como eu disse para vocês, vocês podem começar com a I2C ou a SPI ou a UART via software. Faça nos mesmos pinos que depois, se você quiser trocar, fica muito simples, né? E o que eu tenho aqui, ó? De início, eu já começo com todos sendo saídas. Então, eu tenho o pino 1 e o pino 2 do porte C, que são o meu SDA e o meu SCL, dados e clock. Eles são saída de 30 MHz OD, Open Drain. Isso aqui é importante. Pode fazer push pull? Pode fazer também, só que você vai ter que tomar muitos cuidados para não causar nenhum curto. A seguir, eu configuro os meus pinos de UART, inicio ele em nível alto e falo que é 9600. Beleza. Beleza, a seguir eu falo que a minha serial está ok, espero um segundo e começo a rodar o meu programa. O meu programa aqui está fazendo apenas um escaneamento. Ele escaneia todos os endereços disponíveis dos dispositivos a cada um segundo. Então, beleza. Vamos ver o programa. Como sempre, cabeçalho. E aí, aqui eu tenho meu driver, vamos dizer assim. Que aqui eu tenho os meus defines para setar e resetar tanto o pino de dados quanto o pino de clock. E eu tenho meu define para ler o pino de dado
quando em entrada. E também eu preciso de uma função que, como o meu pino vai alterar de entrada para saída, eu preciso de uma função que tenha capacidade de alterar meu pino para saída e para entrada. Então, beleza. E esse define aqui, ó, é a definição de velocidade do nosso protocolo via software. E esse define depende. Esse define é o delay US, pode ser a função que você tiver em mãos. E o parâmetro é esse parâmetro aqui. Por que, que ele é uma variável? Porque você pode alterar esse valor aqui para trabalhar com qualquer velocidade que você queira. Então fica muito prático. E aí aqui eu tenho os meus passos, ó. I2C Start. Para mim dar o Start, tem que ser modo saída, Out. Então eu configuro o meu pino como saída. E aí, o que eu faço? Primeiro, eu tenho que garantir que eles estão num nível inicial que vai me permitir ou dar o Start ou dar o Stop. Então, eu jogo todos eles em nível High. Então, eu jogo os dois pinos em nível High e espero um tempo. E aí, para dar o Start, o que eu tenho que fazer? Eu baixo a linha de dados, espero um tempo, baixo a linha de clock, espero um tempo também. Vou demonstrar para vocês aqui, ó. Start, Stop Definition. Muito bem. E aqui o que diz, ó? Para dar o Start, primeiro eu baixo a linha de dados, depois que eu baixo a linha de clock. Para dar o Stop, primeiro eu subo a linha de clock, depois eu subo a linha de dados. Então, não tem segredo. E aí, o que a gente faz aqui então? Para dar o Start, baixo a linha de dados, espero. Baixo a linha de clock, espero. Já o Stop é o inverso. Subo a linha de clock, espero. Subo a linha de dados e espero. Muito bem. E sempre fazendo como isso aqui é função de saída, então Alt, mudo para Alt e garanto que a linha de dados esteja em nível low quando eu subir o pino de clock, senão vai dar erro. Bom, e aqui eu tenho minha função de IAC. O que minha função de IAC faz? Duas coisas basicamente. Eu posso apenas usar essa função de IAC para skipar a minha resposta de IAC do meu periférico. Eu não quero me preocupar com reconhecimento. Então, eu posso apenas skipar. Eu faço um clock, eu dou um pulso de clock. Eu mantenho como saída, seguro em nível baixo e dou um pulso de clock no meu pino de clock. Então, eu skipo, eu pulo o meu ACK para ler o próximo byte. Bom, então como essa função funciona, basicamente? Isso aqui é para informar para a gente o estado do ACK, do receptor. E eu inverto o pino. Assim que eu mando um byte de endereço ou qualquer outro byte, todo byte eu tenho que skipar o ACK ou ler o ACK. Então, para me ler o ACK, o que eu faço? Eu troco o meu pino para entrada e leio o meu pino, se ele está em nível alto ou nível baixo. Se está em nível baixo, então significa que meu receptor conseguiu receber e não houve erros. Agora, se está em nível alto, houve um erro. Houve um erro. Então, eu mudo o N para 1 e retorno 1. Senão, retorno 0. Depois, eu troco para saída de novo. Seguro o pino em nível baixo. E dou um pulse de clock. Basicamente, esse é o ACK. A I2C Datain aqui, se vocês olharem, é basicamente a mesma função que a gente usou na SPI via software. O que muda nela? Basicamente o tamanho, que aqui agora ele é fixo. Eu não tenho um parâmetro de entrada. Porque eu sigo uma estrutura sempre de byte em byte, ou seja, de 8 em 8 bits. Então o máximo que eu vou ler ou escrever são 8 bits. Então agora ele é fixo. Mas o método é o mesmo. E aqui o que eu faço? Eu troco o pino para entrada, crio a variável que vai armazenar o byte e leio o primeiro bit. Se for 1, eu seto aquele bit naquela posição. Se não, ele é 0. Dou um pulso de clock e beleza, assim que eu terminei, retorno esse dado.
A função dataout também é a mesma função da SPI, até o nome eu mantive, apenas troquei para I2C. Então, o que muda basicamente, de novo, é o tamanho fixo de dado. Aqui eu tenho uma diferença. Por quê? Eu tenho aqui, ó, verifico o meu bit do meu byte de entrada. Se for 1, eu seto a minha linha. Se for 0, eu reseto a minha linha de dados. Só que eu já não posso fazer um clock a seguir de eu setar ou resetar a minha linha. Por quê? Porque como o meu dispositivo que vai receber esse dado geralmente é lento, se eu setar a linha muito rápido e já der o pulso de clock, ele vai dar o pulso de clock e vai pegar o bit anterior que estava setado no pino de dados. Então, vai dar erro. Então, sempre que eu setar ou resetar a minha linha, eu tenho que esperar para que o meu dispositivo tenha a capacidade de fazer a troca e aí que eu dou o meu pulso de clock. Então, isso aí é muito interessante, muito importante. Bom, e aqui eu já criei uma função. E o que essa função vai fazer para a gente? Essa função vai ser responsável por enviar para a gente o nosso endereço do dispositivo que vai receber e combinar esse endereço com o nosso bit de leitura e escrita. Por quê? Eu tenho que mandar os 7 bits mais significativos e o primeiro bit menos significativo, ele é o bit 0, que ele serve para leitura e escrita. Só que como eu faço essa combinação? Aí eu preciso dessa função para fazer isso. Meus endereços são de 7 bits, ou seja, de 0 a 127, 128 dispositivos, com endereços separados, conto 0 também. E aí eu criei uma variável que vai receber e vai encapsular tudo isso, tanto o bit de leitura e escrita, como o endereço. E aí, essa variável recebe o quê? Essa variável recebe o meu endereço deslocado uma vez para a esquerda. O que isso quer dizer? 127 está aqui. Se eu desloco um bit, ele vai andar um bit e o primeiro bit, que no caso seria o 0, vai ser 0. E aí eu altero apenas o bit 0 aqui, ó. E aqui eu já fiz uma lógica do seguinte: eu só vou fazer envio aqui se os endereços forem de 0 a 127. Se o usuário colocou qualquer coisa que não seja nenhum desses, não vou enviar nada. Eu posso, inclusive, colocar uma flag de erro aqui. Tipo, colocou o endereço inválido, né? Então, eu faço o seguinte: se o meu endereço que o usuário entrou estiver entre 0 e 127, eu faço a verificação do RW. Se for R, na verdade, se for 1, eu seto o meu bit. Se for 0, eu reseto. Muito bem. E 1 é para leitura, 0 é para escrita. Beleza, com o meu byte formado, eu envio meu byte, que é a função dataout. Envio o endereço o byte que eu coloquei como endereço, que ele já contém o bit de leitura escrita. E aí a função scan, como ela funciona? Não recebe parâmetro nenhum. E aí eu tenho aqui, ó, eu tenho essa variável aqui, ela serve apenas para falar, para a gente colocar essa frase aqui, ó. Ela serve apenas para isso. Por quê? Se eu detectar qualquer dispositivo no meu barramento, eu troco esse F para 1, ou seja, detectou dispositivos. E com essa linha aqui, ó, eu falo qual dispositivo que foi, de 0 a 127. Então, o que eu faço aqui? Ó? Inicio a minha conexão, e aí eu faço o seguinte, ó, I2C send address, que é essa função aqui. Coloco o meu endereço, que no caso aqui é I, que vai de 0 a 127. Eu faço um escaneamento de 0 a 127. E eu falo que é 1, ou seja, 1 é leitura.
Beleza, assim que eu terminei de mandar esse byte aqui com o endereço, o que que eu tenho que fazer? Eu chamo a minha função ACK. O que que a minha função ACK faz? Primeiro, ela pula, ela esquipa o bit de ACK, se eu não quiser. Só que como eu quero ler o meu ACK, ela vai me retornar ou 0 ou 1. Se o meu dispositivo, esse endereço é meu, eu recebi. Então, beleza. Se ele falar isso, a minha função retorna 0. Se não responder, retornou 1. Então, o que, que eu tenho que ver? Se a minha função retorna 0. Então, chama a minha função e pergunto se ela retornou 0. Ou seja, eu nego. Beleza. Se retornou 0, o dispositivo existe. E aí, eu seto o F para 1, que quer dizer, identificou algum dispositivo. E eu imprimo, eu falo assim, ó, isso aqui você vai usar a função que você tem, a serial que você está usando, qualquer coisa. Ou você armazene esses endereços de dispositivo num array, que aí você tem uma lista de dispositivos que você encontrou. Beleza. E aí com a função art aqui eu falo assim, ó, found, encontrou. Coloquei percentual D, que eu vou ler de 0 a 127. Pode ser em hexadecimal também, o que você preferir. Falo qual, escrevo lá no meu terminal qual foi o endereço, barra N, barra R, para pular a linha e retornar. E o I. O I vai ser o nosso percentual D, que está fazendo o nosso escaneamento de 0 a 127. Ela vai falar, achei esse endereço. Beleza, depois eu dou o stop. Eu faço isso. Starto, pego aquele endereço que está atualmente, mando, leio, stop. Faço isso aqui 127 vezes. Beleza. Acabei de ler. Se identificou dispositivos, vai ser printado no nosso terminal. Se não identificou dispositivo nenhum, então F vai ser igual a 0. Se F for igual a 0, ou seja, se F negado, ou seja, não é 1, é 0, eu falo device not found, não encontrei dispositivo. Então, beleza. Então, assim se encerra o nosso arquivo. Então, beleza. E basicamente, para você usar isso no seu microcontrolador, basicamente você tem que alterar essas funções de leitura e escrita na GPIO do seu microcontrolador. Não tem segredo nenhum. E aí você configura a sua velocidade aqui, ó. Você pode trocar também essa função de delay por um timer para conseguir uma velocidade muito alta se o seu dispositivo periférico suportar. Muito bem, vamos testar então. Como vocês podem ver ali, ó, está printando device not found, porque não tem dispositivo nenhum. Deixa eu tentar mostrar para vocês aqui. Eu tenho o meu microcontrolador, ali estão os dois resistores de pull-up e as minhas duas linhas de dados e de clock. E aí eu tenho essa memória aí, ó. E aí o que, que eu vou fazer? Vou pegar essa memória. Deixa eu conferir o lado. Aqui. E aí eu vou conectar essa memória ali, ó. Ah lá. Identificou. Eu tenho que ver ainda porque que está identificando 8 endereços, do 0 ao 7, na faixa de 80. Porque essas memórias I2C, elas têm um tamanho ridiculamente pequeno. Então, tem páginas de 16 bytes, de 32, 64 bytes. E lá no datasheet, ele reconhece em bits. Então, é complicado, meio complicado de entender. Mas está aí, ó. Então, isso está funcionando perfeitamente. O que, que eu vou fazer agora? Eu vou colocar um outro dispositivo aqui. Eu tenho isso aqui, ó, que é um dispositivo que eu estou tentando desenvolver. Muito bem. Aqui eu tenho um display, só que na verdade eu não vou usar o display para demonstrar para vocês. Eu vou usar apenas este carinha aqui, ó, que é um PCF 8574. Ele funciona de I2C. E aí, eu vou usar para vocês verem que ele vai reconhecer um endereço diferente. Muito bem, eu estou aqui, ó, com o meu equipamento que eu estou tentando fazer aqui.
Ali está o PCF 8574 e aqui estão os pinos de I2C. Eu já separei eles na ordem aqui, ó, para ficar mais rápido. Então eu vou conectar ali, ó. Beleza, conectei ali, ó lá, 39. Então beleza. Esse é o endereço que o meu PCF 8574 está operando. Então é o endereço 39. Então, se eu mandar um comando ou ler alguma coisa dele, ele vai retornar por esse endereço aqui. Beleza. E aí aqui eu vou pôr 0. Vou compilar. Beleza, compilou. Vou fazer o download. Vamos ver. Ah lá. Desligou porque eu mandei tudo 0 para o meu PCF 8574 e um dos pinos do meu PCF 8574 é responsável pelo backlight do display. Então, comunicou certinho, corretamente e funcionou. E agora eu vou fazer o seguinte, ó, 0xFF, ou seja, ligue todos os pinos. Vamos ver. E ligou. Então, como vocês podem ver, tanto a função de scan como a função de escrita no dispositivo está funcionando corretamente. Eu vou fazer mais uma coisa aqui, só para demonstrar para vocês como vocês podem usar. Muito bem. O que você pode fazer? Você pode encapsular tudo isso aqui dentro de uma função. Uma função EEPROM SendByte ou EEPROM PageWrite para gravar uma página inteira. Faz um for e coloca... depois de você enviar o endereço inicial, que seria isso aqui, ó, você faz um for com ACK, com data alt e ACK, data alt e ACK, até acabar os seus envios. Então vamos conferir, vamos compilar, compilou, fazer o download, ok, beleza. Deixa eu tirar a memória daqui, device not found, beleza. E aí, coloca no gravador, no computador. Abro o programa, detecto a memória, ok. Faço a leitura, close. Ah lá, ó. Meu G está ali, ó. 47 hexa é a letra G maiúscula, que eu acabei de gravar via o meu microcontrolador usando o protocolo I2C via software. Bom, pessoal, por hoje é isso. Foi apenas para demonstrar como a gente pode implementar um protocolo I2C via software. Ele é um protocolo mais lento, né? Funciona entre 100, a maioria dos dispositivos funciona de 100 e alguns funcionam a 400 kHz. Porém, os próprios dispositivos não são muito rápidos. Por exemplo, essa memória que eu estava trabalhando com ela funciona a 400 kHz. Só que o tempo que ela leva para gravar um dado que você manda para ela, no bloco de memória, ele é um tempo muito grande. Então não adianta você mandar nada rápido para ela, que ela não vai gravar nada em velocidade hábil. Então já nem recomendo usar esse tipo de memória. Agora, para dispositivos como o PCF 8574, que você pode implementar em displays, em vários outras coisas, né? Para controles de volume digitais, tem chips que possuem I2C que você controla o volume de um áudio de forma digital. Como vocês puderam ver, o que dificulta um pouquinho esse protocolo é o fato dele ser Open Drain, ou seja, ele não tem uma via para TX e uma via para RX. Como ele usa uma mesma via, ele tem que ficar trocando entre entrada e saída. E isso também faz com que tenha que ser uma configuração
Open Drain e com resistor de pull-up diferente da SPI. Bom, então por hoje foi isso, foi apenas para demonstrar para vocês. O arquivo vai estar na descrição junto com o site que calcula frequência e tempo. Então, vocês baixem, estudem, implementem nos seus projetos, implemente para os dispositivos que você quer usar. Cada dispositivo, assim como o SPI, cada dispositivo vai ter sua implementação. Aqui foram apenas as funções bases e como vocês puderam ver, eu consegui usar as funções bases para operar um PCF, para gravar numa memória, posso usar para ler a memória também. Então, vai da sua criatividade. Se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe, dê sugestões aí embaixo. E assim que chegar aos 100 inscritos, eu pretendo fazer um vídeo muito especial, muito diferente. Como eu disse, vou ser repetitivo, mas é um conteúdo que todo mundo já produz, que eu vou fazer de uma forma totalmente diferente. Então por hoje é isso. Se gostou, curte, comente, compartilhe e se inscreva.